estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula nossa de biologia, tá? E hoje a gente vai dar sequência então no nosso conteúdo sobre os protozoários, tá? Sobre o reino protista. E na aula passada a gente falou aí, entramos, né, de fato nos grupos de protozoários, né? Falamos aí do filo Rhizopoda, que são aí as amebas, né? E também falamos do filo Ciliófora, que são os ciliados, aqueles que têm cílios, né, como uma característica marcante do grupo. Hoje a gente vai falar de mais dois grupos aí muito interessantes dentro daqueles conceitos que a gente estava falando na aula passada, né? No caso a gente dividiu, né, o reino protista. A gente dividiu ele em dois grandes grupos, né, aqui para nós podermos ser um pouco mais didáticos, né? A gente dividiu eles, então, num grupo chamado de protozoários, e num grupo de algas, né? E aí a gente entrou, então, no grupo dos protozoários, que são aqueles organismos que têm como característica aí serem heterótrofos, e o grupo das algas, que são aqueles fotossintetizantes, ou autótrofos, né? Que nós vamos falar depois em seguida aí, de nós terminarmos aí os grupos de heterótrofos, tá? Dentro então desses grupos de protozoários aí que a gente falou, né? Então um grupo e o outro grupo aqui, né? Então a gente entrou aqui no grupo de protozoários e a gente já falou então de dois filos aí, né? Que foram o filo Rhizopoda, que são as amebas, né? E a gente falou também do filo Ciliófora. Que são aí os ciliados, né? Hoje, então, a gente vai falar de mais dois grupos. Então, a gente continua, então, dentro desses organismos heterótrofos, né? Rhizópoda, Ciliófora, e agora vamos começar falando do filo Apicomplexa, né, que é um grupo bastante interessante, né, um filo bastante interessante, composto aí em sua totalidade por protozoários parasitas, né. Apicomplexa, então, é um grupo de protozoários com características de parasitos intracelulares obrigatórios, ou seja, 100% desse grupo Apicomplexa aqui, eles são parasitas, né. A gente não vai encontrar um organismo que pertence ao filo Apicomplexa que tem a vida livre, né? Todos eles têm a necessidade de serem parasitos. A principal marca desse filo é a existência de um complexo apical, né? Isso aqui é uma característica marcante desse grupo aqui, né? Um complexo apical. É por isso que o filo se chama Apicomplexa, né? Então, justamente por ele ter esse complexo apical, que é localizado na região anterior, né? Ou seja, numa das extremidades aí do protozoário, e ele é responsável pela penetração ou fixação desses organismos lá na célula do hospedeiro, lá na célula daquele organismo em que ele vai parasitar, tá? Essa estrutura é composta de organelas secretórias especializadas, né? Então nós temos lá duas organelas, né? Lá nesse complexo apical, que são as róptrias e os micronemas, que secretam lá uma certa secreção que vai auxiliar ele a invadir aquela célula, dele invadir lá o hospedeiro dele, tá? Bem como elementos do citoesqueleto, como dois anéis polares e o conoide, tá? Então, além desse complexo apical, né, ele possuir algumas organelas secretórias, ele também tem ali um certo citoesqueleto, né, que vai dar uma certa forma a esse organismo, uma certa estrutura, né, da célula dele, tá? Então é uma característica muito marcante o complexo apical. Dentro desse complexo apical a gente tem organelas secretórias, né, e anéis polares e o conoide também, tá? Aqui a gente tem o desenho, então, né? Aqui a gente tem então um representante aqui, um protozoário do filo Apicomplexa, né?
E o que é muito marcante, além de toda a estrutura que todos esses organismos apresentam, ele tem essa característica de ter então esse complexo apical aqui, ó, nessa região anterior aqui, né? Ou seja, na região onde ele vai invadir a célula, né? Ou seja, tem a célula aqui, então esse complexo apical ele vai ajudar esse organismo a invadir a célula do organismo hospedeiro, né? E aqui o que tem nesse complexo apical? Células secretoras, organelas secretoras, desculpe, né? Que são as rhopteras e os micronemas, né? Que vão secretar aí certas substâncias que vão auxiliar aí o rompimento, né? Dessas células hospedeiras aí para que eles possam invadir então esses ambientes aí. Além disso, também temos a presença aí de anéis polares e do conoide, né? Que vai ter aí uma função de dar uma certa estrutura a esse protozoário, com uma função de citoesqueleto mesmo, certo? Então aqui a gente tem esse complexo apical. Se nós ampliarmos esse complexo apical, nós vamos ver justamente isso aqui, ó, né? Que são os dois anéis polares, né? Olha aqui, os dois anéis polares, né? E os conoides aqui compostos de microtúbulos, né? Que vão dar aí uma certa função de citoesqueleto para esse organismo, tá certo? Então, uma das coisas características é a presença do complexo apical. Não esqueçam disso aí, tá bom? Os protozoários pertencentes a esse filo são, em grande maioria, parasitos de tratos digestórios de invertebrados e também de animais, ou seja, grande parte deles, né, todos são parasitos, mas grande parte deles parasita tratos digestórios, né, que é justamente onde é processado toda a questão de alimento. Então ele está lá, né, parasitando, ele vai pegar todos os nutrientes já prontos para ele, né, então é onde ele mais vai invadir, tá? Porém, outra parte inclui parasitas de grande relevância clínica, tais como a toxoplasmose, né? A toxoplasmose é aquela famosa doença do gato, né? Que ele é o hospedeiro é o gato, né? Mas ele pode sim ser passado aí para os seres humanos também e vai causar uma doença chamada de toxoplasmose, tá? A criptosporidiose e a malária, que é muito conhecida também. A malária é uma das doenças aí parasitoides, né, que mais mata pessoas aí no mundo, né? Então ela é muito importante de relevância clínica, né? É muito importante pensando clinicamente, né? E é causada então por um organismo protozoário do filo Apicomplex, tá certo? Então tem duas doenças aqui que são muito comuns aí, que a gente ouve muito falar, que é a toxoplasmose e a malária, tá certo? Eu não vou falar muito das doenças, né? Aqui a gente vai só falar um pouquinho dessas duas principais doenças aqui, né? Só para não passar em branco, mas não vamos falar na sua totalidade, tá? Então a toxoplasmose é uma protozoonose, ou seja, ela é transmitida de um animal para o ser humano, tá certo? É um protozoário que parasita o gato, né, um felino, né? Esse protozoário ele pode sim ser passado para o ser humano, tá? Então por isso uma protozoonose, tá? Passa de um animal para o ser humano. De um animal para o ser humano, certo? E é conhecido aí, então, como a doença do gato, né? Falo muito disso aqui, né? Da doença do gato. Seu agente etiológico, né, é o Toxoplasma gondii, que é um protozoário do filo Apicomplex, né? Os felídeos o albergam como hospedeiro definitivo, ou seja, o hospedeiro definitivo deste protozoário aqui são os felídeos, né? Nesse caso, né, o gato, né? E ele pode passar então para os seres humanos através da ingestão de cistos em carnes mal cozidas, água contaminada e de forma congênita,
né? Ou seja, se você ir lá e mexer, por exemplo, em fezes de gato, né? E depois você não fazer uma higiene direito, né, das suas mãos e depois você manipular alimentos, você pode sim estar se contaminando. Pode, né? Não quer dizer que todo gato que tem ali na tua casa e tal vai estar com este parasito no seu corpo, né? Então, mas é bom a gente tomar sempre precauções aí, né? Carnes mal cozidas, né? A questão de manipular alimentos, né? E aí você ter uma mal higiene, né? Água contaminada e de forma congênita, né? De mãe para filho, né? Numa gestação também pode ser passado também, tá? Contato com o solo contaminado, principalmente onde esses animais vão defecar, urinar, né? Tem que ter muito cuidado com isso aí, tá bom? Certo? Então a toxoplasmose é importante aqui no que diz respeito à relevância clínica, tá bom? Outra doença, então, muito importante, né, é a malária, tá? A malária, então, é uma doença parasitária transmitida por um mosquito fêmea do gênero Anopheles, né? Que é um mosquito que vai estar infectado então com um protozoário do gênero Plasmodium, tá? Esse Plasmodium aí, o mosquito vai vir, vai te infectar, né, através de uma picada, né? E vai te transmitir esse Plasmodium que vai acarretar em uma doença que nós conhecemos como malária, tá? E olha só esse dado aqui, ó. A cada ano estima-se que mais de 200 milhões de pessoas fiquem doentes. 200 milhões de pessoas por ano. É muita coisa. E 600 mil mortes. Então, é como eu falei para vocês, a malária é uma das doenças parasitárias que mais matam seres humanos, né, no mundo, tá? No Brasil, nós também temos esse problema, né? Porém, ele ocorre em 99% lá na região amazônica. Por quê? Porque lá tem um clima, né, propício aí para esse mosquito viver lá, muito calor, umidade, enfim, né? Acontece mais lá na região amazônica, tá bom? O corpo dos apicomplexos é mantido por um citoesqueleto originado a partir do complexo apical, né? Que é aquilo que eu falei para vocês, que é lá os dois anéis polares, aquele conoide. Então, a partir do complexo apical, tem-se a origem de um citoesqueleto que vai garantir aí, então, toda a forma da célula e vai manter esse parasito aí com o seu formato celular, certo? Vai dar uma certa estrutura para ele. Nenhum apicomplexo possui apêndices locomotores, olha aqui, ó. Nenhum apicomplexo possui apêndices locomotores. Ou seja, cílios ou flagelos nesse caso, né? Mas por que será que ele não precisa nenhum apêndice locomotor? Porque ele é parasito, né? Ele não precisa, por exemplo, se deslocar para buscar alimento, né? Ele vai ter o alimento pronto para ele. Então ele não tem necessidade de ter apêndices locomotores para buscar regiões com mais alimento, correr atrás de alimento, entende? Então, nesse caso aqui, não se torna importante esses apêndices locomotores aí, tá bom? Então, nenhum possui apêndices locomotores, ou seja, nenhum apicomplexo tem cílios e nem flagelo, tá? E eles se movimentam através do gliding, né, que a gente falou em algumas aulas anteriores, que é a atividade aí de proteínas motoras chamadas de actina e miosina, que vão fazer um certo deslocamento ali dentro, né, do corpo do hospedeiro, certo? Beleza? A nutrição, então, ela pode ocorrer de duas maneiras distintas, né? Temos a saprozoica, onde ele pega já os nutrientes já digeridos pelos hospedeiros, ou seja, ele está lá dentro, o hospedeiro vai fazer todo o processo de digestão, e ele vai lá e vai pegar esses nutrientes já prontos para ele, né? Sem estresse, né? Ele vai coletar esses nutrientes já prontos. Ou através de uma
de alimentação dos fluidos celulares também, né, desses indivíduos que estão sendo parasitados, né? Ou seja, ele pode ou pegar logo os nutrientes ou ele pega então aí fluidos, né, celulares desses organismos aí e transforma isso em energia para ele sobreviver, tá certo? A reprodução desses organismos do filo apicomplexa, né, eles são de forma sexuada ou assexuada, ou seja, vai ter a formação de gametas ou não envolve gametas, né, sexuada ou assexuada. Assexuadamente por esquizogonia, né, então vamos sublinhar aqui, ó, assexuadamente ele se reproduz por esquizogonia ou fissão múltipla, né, também vamos colocar aqui, ó, ou fissão múltipla. Após sucessivas divisões nucleares, né, se nós fôssemos desenhar aqui, né, nós temos ali então o protozoário e ele vai sucessivas divisões nucleares, né, o núcleo vai se dividir várias vezes sem liberá-los, né, vai se dividir várias vezes e depois então sim vai ter a formação dos merozoítos, né, que são essas formas aqui, né, que são os merozoítos, tá? Os merozoítos, que ficam contidos em uma forma multinucleada chamada esquizonte. Então, todo esse protozoário aqui, essa forma aqui, é chamada de esquizonte. Ou seja, um esquizonte com vários merozoítos no seu interior, né? Certo? E depois, então, do amadurecimento desses merozoítos, eles vão romper, então, né, essa membrana do esquizonte e vão ser liberados, então, para o ambiente, então, para invadir outras células e continuar o seu processo aí de vida, tá certo? Então, assexuadamente, através da esquizogonia ou fissão múltipla, tá bom? E sexuadamente, eles se reproduzem por gametogonia, né? Ou também daria para nós chamarmos de singamia, né? Singamia, onde basicamente protozoários aí se comportam como se fossem gametas, né? Ou seja, há a formação então de gametas, né? E nesse sentido, então, tendo aí uma certa reprodução sexuada, tá? Onde podem formar gametas do mesmo tamanho, que são gametas isogâmicos, que nós falamos em umas aulas anteriores também, ou eles podem ser gametas anisogâmicos, que são aqueles gametas que têm tamanhos diferentes, ou podem ser isogâmicos ou anisogâmicos. E aqui eu fiz um desenho para nós entender um pouquinho esse processo de gametogonia, né? Nós temos então o esquizonte, né? Vai ter várias divisões nucleares ali, né? Ele vai encher ali, né, de novos núcleos que são chamados de merozoítos. Quando estes amadurecem, eles são liberados para o ambiente. Eles podem invadir uma célula nova e continuar o processo, seria uma reprodução assexuada, ou eles podem o quê? Se diferenciar em gamontes, tá? Gamontes são o quê? São células precursoras de gametas, tá? Ou seja, são as células que vão dar origem a gametas. Então, eles vão se diferenciar, vão virar gamontes. Esses gamontes aqui vão, posteriormente, virar gametas, tá? Certo? Que daí eles podem ser isogâmicos ou anisogâmicos, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai se fundir, dois desses gametas aqui vão se fundir, ou seja, vão se juntar, né? E vão formar aí um zigoto, tá? Que é como se fosse a fecundação, então, desses dois gametas aqui, formando um zigoto. Esse zigoto, por característica, ele tem um cisto ao redor, né? Ou seja, uma camada protetora que vai ser bem resistente, que vai manter ele ali de uma certa maneira intacto aí aos intempéries que ele vai enfrentar, né? E logo depois ele vai começar a sofrer várias meioses e mitoses, né? E vai gerar vários esporozoítos,
que vão ser liberados aí para o meio, né? Esses esporos oítos aí, então eles voltam a se diferenciar em gamontes também e continuam o processo aí de reprodução e invasão de novas células aqui, né? Então eles vão invadir novas células e se diferenciar também em gamontes, que são células aí precursoras de gametas, tá? Isso é a gametogonia, ou também podemos chamar aí de singamia também, tá bom? Então ele pode ser reproduzido de forma assexuada ou sexuada, tá certo? Antes de nós entrar no outro filo aí, vamos só fazer um resumo, como a gente fez nas outros aí, né? Só para nós mantermos aí o padrão aqui, né? Então, o filo que a gente está falando agora é o filo apicomplexa, certo? O filo apicomplexa, quais são as características principais desse filo que a gente falou aqui neste resumo, nessa aula aí? Todos, deixa eu pegar uma cor diferente aqui, tá? Todos representantes são parasitas. Parasitas obrigatórios, tá? Uma característica muito marcante do filo, então, do filo apicomplexa é o quê? A presença do complexo apical, né? Então vamos colocar aqui, ó, a existência de um complexo apical. Certo? Este complexo apical aqui, qual que é a função dele aí, né? O que ele vai fazer? Ele vai auxiliar na fixação e na penetração então, desse organismo na célula hospedeira. Certo? Então, a função do complexo apical é o quê? Auxiliar na fixação e também na penetração aí desse organismo aí lá na sua célula hospedeira, naquela onde ele vai parasitar, certo? Podemos colocar aqui que são importantes doenças clínicas aí, a malária, né? E também a toxoplasmose. Então, são doenças que são causadas por organismos, por protozoários do filo apicomplexo, que são muito importantes aí, tá? A doença do gato, que é a toxoplasmose, e a malária, que é a doença aí que acaba matando mais pessoas aí através de um parasita, tá? Então também se faz muito importante colocar aqui. Outra coisa muito importante aqui é que esses organismos aqui do filo apicomplexa não possuem apêndices locomotores, ou seja, cílios e flagelos, não possuem, tá? Não possuem cílios e nem flagelos, eles se movimentam por gliding, né? Que são aquela movimentação através de proteínas motoras, tá? Da actina e da miosina. Se alimentam basicamente de nutrientes
nutrientes do hospedeiro, né? Os nutrientes provenientes aí do metabolismo do hospedeiro, ou através de fluidos celulares, né? Ou fluidos celulares, também aí do hospedeiro, né? A reprodução pode ser assexuada, vou colocar aqui reprodução, ela pode ser assexuada, certo? Através aí da esquizogonia, né? Da esquizogonia que nós falamos aqui, né? Ó, da esquizogonia ou fissão múltipla, né? Reprodução assexuada através da esquizogonia, ou a reprodução sexuada, que nós também falamos aqui, né? Que ela pode ser pela singamia ou gametogonia, né? Vamos colocar aqui através da gametogonia, tá certo? Ou singamia também, podendo falar, e aqui também pode ser fissão múltipla também, na assexuada, certo? E aí fizemos aí um resuminho aí do filo apicomplexa, né? Parasitas, a existência do complexo apical, a malária e a toxoplasmose, né? Não possuem apêndices locomotores, se alimentam aí de nutrientes, diretamente de nutrientes que são provenientes do metabolismo do hospedeiro ou de fluidos celulares, e a reprodução assexuada através da esquizogonia ou fissão múltipla, ou sexuada através da gametogonia, beleza? E aí a gente chega aqui no outro filo que a gente vai falar, então, né? Falamos aqui então já do risópodo, da ciliófora, falamos do apicomplexo, e nós vamos falar agora do filo Euglenozoa. Filo Euglenozoa, tá? Esse filo Euglenozoa, ele é muito diversificado, tá? Vocês vão ver assim, ó, que o filo Euglenozoa, ele tem organismos que são fotossintetizantes, né? Então possui algas que pertencem ao filo Euglenozoa, e também tem parasitos heterótrofos que também pertencem ao filo Euglenozoa, né? Então nós vamos falar do filo Euglenozoa agora, e quando nós falar das algas, nós também vamos falar do filo Euglenozoa, né? Que nós vamos separar aqui em classes dentro do filo Euglenozoa, tá ok? Então, Euglenozoa é composto por um grupo diversificado de eucariontes unicelulares, raras vezes coloniais, ou seja, basicamente são unicelulares e dificilmente formam colônias, tá? Que apresentam um estilo de vida variado, incluindo organismos de vida livre, fototróficos, que é o que eu falei agora para vocês, que são organismos que fazem fotossíntese, né? No caso aqui, organismos do gênero Euglena, que são algas, né? Além de parasitas facultativos e obrigatórios. E aqui a gente tem um exemplo, o Trypanosoma cruzi, né? Que é o causador aí de uma doença muito importante chamada de doença de Chagas, tá? Beleza? Os membros desse grupo são unidos por características morfológicas singulares, ou seja, falei para vocês aqui que tem algas e protozoários heterótrofos no mesmo filo. Porém, o que deixa eles no mesmo filo? Características singulares, que são quais? A presença de um ou dois flagelos emergentes, ou seja, todos eles, tanto as algas deste gênero Euglena, né, como os parasitas, como o Trypanosoma cruzi, vão ter aí dois flagelos, tá? Às vezes vai ter um maior do que o outro, né? Um bem desenvolvido e um bem quase que imperceptível, porém todos vão ter essa característica, então já é uma característica que junta, que deixa eles todos
agrupados nesse filo, e também a ausência de parede celular, certo? O que confere aí uma mobilidade maior e também uma facilidade para a fagocitose. Vocês vão ver que, principalmente lá nas algas, depois quando nós falar das algas, esses organismos eles conseguem fazer fotossíntese, porém quando não tem disponível luz no ambiente, ele consegue também fagocitar, ou seja, então ele é autótrofo quando tem luz, e quando não tem luz ele consegue ser heterótrofo, né? Ou seja, ele consegue, através da fagocitose, que é um processo de endocitose de partículas moleculares, né? Consegue se alimentar dessa maneira também, certo? Então, quando nós chegarmos lá, a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? Então, confere aí uma mobilidade maior, não tendo essa parede, e também essa facilidade para fagocitar, né? Vocês lembram que nós falamos em fagocitose, em endocitose, quando a gente falou lá das amebas, né? Do filo Rhizópoda, a gente falou um pouquinho da endocitose, né? Que é aquela, ela vem, engloba lá uma partícula alimentar e traz para dentro da célula, formando lá um fagossomo, que depois vai atrás lá dos lisossomos, daí junta, vira um vacúolo digestivo, né? Beleza? Então, essa ausência de parede facilita isso para esses organismos aí. Então, são essas duas características que acabam agrupando esses organismos que, assim, de uma certa maneira, têm essa diferença entre autótrofos e heterótrofos, porém pertencem ao mesmo filo, tá? Os organismos de euglenozoa estão divididos em 3 classes, né? Que a gente vai falar a partir de agora. Dentro desse grupo que a gente dividiu aqui, né? Que a gente dividiu didaticamente aqui entre protozoários heterótrofos e algas fotossintetizantes, a gente vai falar de uma classe apenas, que é a classe Kinetoplástida, tá? A classe Kinetoplástida, que está dentro do filo euglenozoa, ela característica, então, por ser heterótrofa, né? Tá? O que mais caracteriza os organismos pertencentes a essa classe é a existência do cinetoplasto, né? Esse cinetoplasto aqui, ele tem uma função muito parecida com a mitocôndria, né? Eu vou colocar aqui, ó, função, deixa eu escrever de caneta aqui, função parecida com a das mitocôndrias, certo? Então, uma característica dessa classe kinetoplástica é a presença aí do cinetoplasto, que é uma organela que tem uma função muito parecida aí com a mitocôndria, né? Que é o que? Gerar energia, tá? E também uma região constituída por moléculas de DNA concatenadas, né? Ou seja, são DNA extracromossômico que está fora ali do cromossomo e que estão ligados um com o outro aí através de alguma maneira, certo? Então, concatenados quer dizer ligados, né? Então, tem moléculas de DNA que estão ligadas uma na outra e que estão fora aí do cromossomo principal, tá? Compreende desde organismos de vida livre, que são os bodonídeos, e até parasitas, que são os trypanosomatídeos, né? Que inclusive faz parte lá o Trypanosoma cruzi, né? Que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então aqui a gente tem os trypanosomatídeos, né? Aqui ficou um pouco pequena aqui a foto, mas em relação à estrutura celular, né? Vocês veem que esse aqui é mais alongado, né? A presença dos flagelos ali, e aqui dos bodonídeos, né? Que possuem então vida livre. Então os bodonídeos têm vida livre. Já os trypanosomatídeos, eles são parasitos, certo? E sempre então a presença aí
de flagelos, tá? Sempre a presença de flagelos. Olha os bodonídeos aqui, né? A gente tem um flagelo aqui, ó, que sai daqui, ó, esse que eu vou pintar aqui. Então a gente tem um flagelo e aqui a gente tem um outro flagelo, então a presença dos dois flagelos. E aqui também a gente tem a presença de um flagelo bem grande e o outro emergente que não dá praticamente para ver ele ali, né? Ele está bem lá na sua base lá, tá? Beleza? Então, os tripanosomatídeos e os bodonídeos, tá bom? Os cinetoplastídeos apresentam uma película, cinetoplastídeos, só para, né? São quem? São os organismos da classe Kinetoplastida, tá? Ou seja, aqui a gente chama de cinetoplastídeos, né? Então, esses cinetoplastídeos, que são os organismos aqui, os tripanosomatídeos e os bodonídeos, apresentam uma película que auxilia na manutenção da forma celular, tá? Composta pela membrana plasmática e por uma camada de microtúbulos. Então, eles vão ter o que aqui? Uma película que é composta pelo quê? Pela membrana e por microtúbulos. Essa película composta de membrana e de microtúbulos é que auxilia aí na manutenção da forma celular. Ou seja, vai funcionar como se fosse aí um esqueleto, né? Que vai dar uma certa forma aí desses cinetoplastídeos aí, tá? Opa. Os tripanosomatídeos, além dessa película, né, os tripanosomatídeos, que são aqueles parasitos, né, além dele ter essa película, eles também possuem um glicocálix, tá? Que é constituído por carboidratos e que projetam-se para o lado externo da célula e que estão associados a proteínas e lipídios. No geral, esse glicocálix ele faz o quê? Ele faz uma certa comunicação entre o parasito, né, esses tripanosomatídeos, e a célula que ele vai, digamos assim, atacar, certo? Então ele faz essa ligação. Esse glicocálise, ele consegue, é como se fosse uma chave que vai permitir ele invadir essa célula, tá? Então esse glicocálix, além da película, eles têm esse glicocálix que é muito importante, então, para ele conseguir invadir aí os seus hospedeiros, tá? E olha que interessante aqui, ó. Esse glicocálix ali, então, ele é ciclicamente alterado, né? Ou seja, ele muda constantemente. Quando a célula do hospedeiro vê que aquilo ali é um invasor, ele já mudou o glicocálix e aí a célula não sabe mais o que fazer, entenderam? Então, isso aí é um mecanismo muito importante de evasão do sistema imune do hospedeiro, que é isso que eu falei para vocês. Quando a célula do hospedeiro vê que aquilo ali faz mal para ela e vai atacar e destruir, ele já mudou aquele glicocálix e a célula ela fica, não sabe mais o que fazer, certo? E se torna então aí um mecanismo muito importante para ele fugir desse sistema imune aí do hospedeiro, tá? Sendo importante para a propagação e a sobrevivência então deste parasito lá no meio do hospedeiro, tá certo? Vou organizar aqui. Enquanto os bodonídeos, então, deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Enquanto os bodonídeos são biflagelados típicos, né? Que é aquele desenho que eu falei para vocês, né? Que dá para ver muito bem os dois flagelos aqui, ó. Né? Dá para ver muito bem os dois flagelos dos bodonídeos, né? Que possuem vida livre, então para eles é importante ter esse meio de locomoção, né? Os tripanosomatídeos apresentam um único flagelo notável e o segundo, que não emergiu, é representado apenas pelo cinetossomo, né? Vocês lembram do cinetossomo, né? Ou também chamado aí de corpúsculo basal. Lembra quando a gente estudou um pouco sobre os flagelos, né? Que lá nós tínhamos o flagelo, a estrutura do flagelo, né? E a parte aonde o flagelo tem início é chamado de corpúsculo basal. Ou também chamado de cinetossomo,
corpúsculo basal, ou cinetossomo, composto lá, lembro, por 9 tríades lá de microtúbulos, né? Então, se você ainda tem dúvida ali, volta lá na aula sobre os flagelos e dá uma olhada lá, que lá eu explico um pouquinho melhor sobre isso aí. Porém, então, nos tripanosomatídeos, o que vai acontecer? A gente vai ter um flagelo bem visível, né, bem notável, e o outro flagelo ele vai ser bem imperceptível. Ele vai ficar apenas aqui no corpúsculo basal. Então, quase que não vai dar para ver esse segundo flagelo, mas tem, tá bom? Todos os cinetoplastídeos são heterótrofos, né? Que é aquilo que eu falei lá no início para vocês. Todos dessa classe, eles são, por característica, heterótrofos, tá? Porém, os bodonídeos são de vida livre e os tripanosomatídeos de parasitos, que nós também falamos agora há pouco aí, né? Que os tripanosomatídeos são parasitas. Os bodonídeos possuem vida livre, tá? Os bodonídeos capturam alimento, normalmente bactérias, né, com auxílio do flagelo, e os ingerem por meio de um aparato alimentar especializado, que é o citóstoma, né? O citóstoma a gente viu quando a gente estudou os ciliados, né, que ele tem uma função aí muito análoga, né, uma função análoga a uma boca, né, ou seja, uma região específica aonde o alimento vai entrar, tá? Então é chamado de citóstoma, tá? E alguns tripanosomatídeos também apresentam, mas a principal função é a pinocitose, tá? Lembram que no processo de endocitose a gente tem dois, né? O processo de endocitose, ele se divide em pinocitose e fagocitose. Lembram da diferença? A fagocitose, partículas grandes, né? Partículas maiores, sólidas. Pinocitose, partículas menores e, na maior parte, aí, de forma líquida, né? Então, esses tripanosomatídeos, eles se alimentam através de pinocitose, através de fluidos aí, das células hospedeiras, tá bom? Então, os bodonídeos se alimentam de bactérias, né, com auxílio ali do flagelo, por uma região chamada citóstoma, e os tripanosomatídeos através da endocitose, aí, pela pinocitose, tá bom? Se reproduzem assexuadamente por fissão binária. Lembram lá o que é a fissão binária? Nós temos lá o organismo. O que vai acontecer? Duplica o material genético e dois novos organismos, sendo que esses dois organismos são idênticos, ou seja, são clones, são 100% iguais, pensando aí geneticamente, tá? Então, fissão binária, divisão binária, bipartição, ciscipariedade, né? Tudo se trata da mesma forma aí de reprodução, tá? A reprodução sexuada não foi vista nem estudada com muita não foi relatada, foi raramente relatada, né? Ou seja, dificilmente acontece reprodução sexuada. Então, quando a gente fala aí, então, na classe Kinetoplastida, dentro do Filoeglenozoa, que são os heterótrofos do Filoeglenozoa, eles se reproduzem por fissão binária, que é uma reprodução assexuada, tá? Aqui a gente, então, só para nós encerrarmos aqui, né, falando um pouquinho da doença de Chagas ou das situações clínicas importantes aqui que os parasitos desta classe causam, né? A doença de Chagas é uma doença parasitária que resulta da infecção do protozoário Trypanosoma cruzi, né? Que é a doença de Chagas aí que é muito falada, tá? Aqui também eu não vou entrar aí em detalhes sobre a doença de Chagas, mais para frente a gente vai fazer aulas aí específicas aí de doenças, aí a gente fala em cada aula de uma doença, essas doenças mais importantes aí, tá? Mas nesse momento a gente apenas para citar que o Trypanosoma cruzi, que está dentro do Filoeglenozoa, que pertence à classe Kinetoplastida, causa a doença de Chagas.
Tem uma outra doença chamada doença do sono, né, que é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma brucei, né? E também a leishmaniose, que é causada aí também por protozoários do gênero Leishmania, certo? Então, leishmaniose, doença do sono, né? A doença do sono é um protozoário Trypanosoma brucei, que é lá, tem um mosquito lá chamado Tsetse, principalmente lá na África, né? Ele acaba passando aí esse protozoário para o ser humano e o ser humano acaba tendo essa doença do sono, que é uma doença muito perigosa, vamos dizer assim, e muito mortal também, tá? E a doença de Chagas, que é o protozoário Trypanosoma cruzi, né? Que lá ele tem lá o barbeiro, né? Que passa principalmente esse protozoário para o ser humano, tá? Certo, pessoal? E aí chegamos no final aqui deste nosso outro filo, né? E como nós fizemos com o filo apicomplexo e os demais das outras aulas, vamos tentar fazer aqui um resuminho rapidão aqui, só para a gente finalizar então aí a nossa aula, tá? Então o filo Euglenozoa, que nós colocamos aqui, né? A gente vai ter o quê? Organismos que são fotossintetizantes e organismos heterótrofos também, né? Então, desta forma, eles são divididos aí em três classes, tá? Justamente para dar uma separada aí nesses organismos aí. Porém, eles estão todos juntos no filo Euglenozoa porque são unidos por algumas características, né? Vamos colocar aqui por características morfológicas vamos colocar por características morfológicas. Vamos colocar só aqui que essas três classes, a gente tem organismos aqui autótrofos e heterótrofos, tá? Então a gente tem as três classes. Essas três classes a gente tem os organismos autótrofos e heterótrofos, ou seja, a gente tem algas e protozoários aqui, né? E eles são unidos aí por algumas características morfológicas, né, que a gente falou antes. Quais são essas duas características aí? Uma característica é a ausência da parede celular, o que vai dar aí uma maior mobilidade, né? E também vai facilitar aí processos de endocitose. E a outra característica que deixa todos eles dentro desse filo é a presença de dois flagelos, certo? Mesmo que às vezes um ele é menos desenvolvido do que o outro, tá? Beleza? Uma característica de todos, né, vamos só colocar que dentro desse filo Euglenozoa, dessas três classes, de tudo isso que a gente falou, a gente aqui falou somente da classe Kinetoplastida, né? A gente falou somente da classe Kinetoplastida, tá? E os organismos que pertencem à classe Kinetoplastida têm uma característica peculiar aqui, que é a presença de cinetoplasto. E que eu falei para vocês que é uma organela, né? Uma organela com função semelhante à mitocôndria. Certo? Então, uma característica marcante, então, desses organismos da classe Kinetoplastida é a presença do cinetoplasto, que é justamente
leva o nome aí dessa classe aí, justamente por ter esse cinetoplasto, tá? Temos representantes então de vida livre e também parasitos, né? Aqui a gente tem então os bodonídeos, né? E aqui a gente tem os tripanosomatídeos, tá? Então a gente possui organismos aí de vida livre, que são os bodonídeos, e os parasitas aí, que são os tripanosomatídeos, tá? Os bodonídeos, né, têm aí os dois flagelos bem visíveis. Já os tripanosomatídeos, nós temos um flagelo bem notável e um menos, né, um emergente ali, que fica ali relacionado então com o cinetossomo, né? Praticamente ele fica lá no cinetossomo, quase que ele não emergiu, né? Mas sim, ele tem os dois flagelos também. Porém, os bodonídeos, que são os de vida livre, têm os dois flagelos mais visíveis, mais notáveis assim, tá bom? Se reproduzem então assexuadamente, por fissão binária, certo? E algumas importâncias clínicas, né? Então, a doença de Chagas, que é causado lá pelo Trypanosoma cruzi, né? Nós temos a doença do sono, que é causado também por um protozoário do gênero Trypanosoma, só que espécie Trypanosoma brucei, né? E também a leishmaniose, que é causado aí por protozoários do gênero Leishmania, né? Certo? Então, a gente fez um resuminho aqui do filo Euglenozoa, mas mais detalhadamente da classe Kinetoplastida, certo? As demais classes aí, a Euglenida, a gente vai falar com mais detalhes quando a gente está falando das algas, lá dos organismos fototróficos ou fotossintetizantes, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, gostado da aula, e um abraço a todos aí, bons estudos e até a nossa próxima aula.